Rosa, nosso pastor Alencar, né? E eu tentando puxar o fôlego, porque deu um mau jeito. Lá no meu Nordeste, irmão, diz a pá, né? É aqui meio entre as costelas, ó, negócio terrível. Mas graças a Deus, tomei um comprimido e deu uma melhorada aí. Mas já me indicaram aí um especialista para pôr tudo no lugar. Glória a Deus. Amados irmãos, gostaria de vos convidar a abrir suas Bíblias, por gentileza. O pastor não trouxe Bíblia, você está com o celular, eu também estou com o meu aqui, né? Se você não trouxe o celular, não tem Bíblia, então vai estar no telão aí, nas telas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, dos versos 11 a 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Ali está ali. Inclusive eu vou pregar hoje só para quem tem problema, tá? Eu de vez em quando eu tenho um probleminha de trocar às vezes o R pelo L, mas não se preocupe não, é a mesma coisa, né? Ih, pastor, não tenho. Meu irmão, olha, você está abençoadíssimo, né? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Amém? Glória a Deus. Não chores. Só vai pregar sobre isso hoje, pastor? Não chores? Não, né? Mas tem tudo a ver. Glória a Deus. Eu quero vos falar nessa noite sobre Jesus. Ele está vendo você, né? Ele está me vendo, está te vendo, cada um de nós. No momento que você tomou a decisão, né, de hoje eu vou no culto à noite, vai lá, estava se preparando, de antemão ele já estava te vendo, e você certamente pensou: eu preciso ir lá porque eu tenho uns probleminhas para Jesus resolver. Ele também está sabendo, né? Aí de vez em quando nós vemos essas coisas, né? É tão interessante a gente ver isso do Senhor. Por exemplo, Jesus chegava para as pessoas e as pessoas estavam passando por dificuldades, por problemas, né? Ele chegava: o que você tem? Ou o que você quer? O que você precisa? Aí tem já alguns céticos, né, que falam: mas Deus não é onisciente, por que ele tem que... Não, ele sabe, mas ele quer que eu e você, né, falemos o que temos, o que precisamos, porque ele sente a minha e a sua, o meu e o seu problema. Ele tem compaixão por mim e por você. É por isso que ele pergunta. Mas ele quer que nós realmente abramos nossas bocas e digamos a ele realmente o que estamos passando, o que estamos fazendo. A oração não é isso? Ou quando você ora, você não abre a boca? Certamente você, né, alguma palavra você diz, pelo amor de Deus, meu irmão, né? Senão o Senhor fica perguntando aí, né? Mas Jesus está vendo você. Amém. Então já é uma boa situação já, né? Se Jesus está nos vendo, irmãos, olha, está ótimo, né? Então, essa certeza, você vai terminar a noite de domingo, né, e dar continuidade à semana. Não vai iniciar amanhã a semana, não, a semana já começou hoje. Vai dar continuidade à sua semana, sabendo da plena certeza que Jesus está nos vendo. Glória a Deus. Portanto, queridos, nós vemos o texto que acabamos de ler. Nós vemos, tem Jesus como Senhor, né, o personagem principal,
nós vemos duas multidões, né? É interessante que uma multidão acompanhava a vida e a segunda multidão acompanhava a morte. Né? Então, duas multidões. Nós vemos uma viúva, e vemos pessoas ali chorando, né? Lamentando, tudo mais. E havia ali um grande dilema. A narrativa ali desse grande dilema que aquela mulher estava sofrendo. E se nós voltarmos um pouquinho antes, lá no início do capítulo 7, nós vamos ver também Jesus operando um grande milagre. Um homem, um centurião, né, um homem de renome, de status, junto ao governo romano e também à população ali judaica, o que acontece? Os servos ali, até mesmo judeus que eram simpatizantes desse homem, porque ele era um homem bondoso, era um homem que estava sempre ajudando os demais ali. É tanto que o texto ele deixa até bem claro, se você não lê agora não, pode ler um pouco depois em casa, pega o capítulo início 7 lá que você vai ver, que diz que ele era um homem tão bondoso que ele até ajudou a construir a sinagoga. Hoje aqui é como se fosse, por exemplo, tivesse ajudado aqui a construir a igreja. Certamente uma pessoa, um empresário, alguém que fizesse isso aqui, por exemplo, nós teríamos uma simpatia por essa pessoa, sim ou não? Sim, né? E então vieram rogar a Jesus para curar o servo deste centurião. Vejam como é interessante, né? Veja como é interessante. E aí então Jesus vamos lá, Jesus começou a caminhar em direção à casa desse homem. Mas aí, né, chegou um certo momento que ele manda outras pessoas, porque não foi ele que pediu para Jesus ir até lá. Ele manda outras pessoas ir até ele, até Jesus, e Senhor, não vá, eu até me sinto tão pequeno, eu me sinto ímpio, me sinto impuro de estar na tua presença, tanto que eu pedi para essas pessoas ir até o Senhor e falar, olha, não precisa, deixa para lá, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Se o Senhor falar apenas uma palavra, né, o meu servo vai ficar curado, porque eu também sou um homem de autoridade, né, de dar ordens. Eu dou uma ordem para um faz, eu dou a ordem para outro também faz também, né? E se o Senhor der apenas uma palavra, e Jesus então viu aquele negócio, irmãos, e falou, olha, nunca vi tamanha fé. Então ele declarou, sim, então ele está curado. E naquele mesmo instante, aquele servo foi curado. E Jesus então pega, vejam bem, então Jesus não teve aquele percurso todo para ir, né, dentro ali da região de Cafarnaum até a casa daquele homem, certamente demoraria mais. Ele vai até, portanto, Naim, que fica nas bandas ali da Galileia, a parte baixa da Galileia, e entre Cafarnaum e Naim, dá em torno de uns 40 quilômetros mais ou menos. E então encontram-se agora as duas multidões. Deu tempo. O doador da vida chegou, né, com a multidão que o acompanhava, para ver uma multidão acompanhando uma pessoa que estava morta. Bem, mas gostaria de vos falar, mas antes gostaria que você gravasse, por favor, uma frase, que diz assim, só vive o propósito quem suporta o processo. Guardou no coração aí? Só vive o propósito quem suporta o processo. Amém? Bem, queridos, nós vemos, por exemplo, que esta mulher, viúva, né? Então, se formos ver ou falar do seu passado, ela era uma viúva, portanto, perdeu o seu marido e com ele também perdeu todo o seu sustento. Então, eu quero que você imagine, por favor, comigo. É um pouco complicado você imaginar comigo, né? Porque cada um de nós temos uma mente, né? Mas tenta aí, por gentileza, né? Tenta do seu jeito. Eu estou imaginando aqui, você vai tentar do seu jeito aí. Então a gente vai chegar até um denominador comum. Aquela mulher não tinha sustento nenhum. Então imaginemos uma pessoa, né, na igreja,
viúva, sem sustento, tá? Porque o marido, que dava todo o sustento, o aporte financeiro à casa, pagava a conta da Sabesp, da Enel, né? Eletropaulo já foi há alguns anos atrás, da Enel, que realmente é meio complicado, pagava lá a conta do gás, tá certo? Não dependia do governo, tá? Por quê? Porque essa mulher, quando perde, portanto, nem INSS ela tinha, irmãos, nem a aposentadoria lá, para chegar todo final do mês, né? Pegar lá um cartãozinho lá e ir até o banco e receber a sua aposentadoria, nem isso ela tinha. Então era uma mulher realmente que certamente lutou muito, batalhou muito, juntamente com o seu filho adolescente, para poder sobreviver. Ela não é que ela vivia aquela vida, ela sobrevivia. Então imaginemos a situação. Então ela sofreu muito durante todo esse período. Não nos traz a narrativa bíblica de quanto tempo ela era viúva, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o que importa aqui é trazer que realmente ela era viúva, e portanto estava desprovida de um amparo ao qual o seu esposo não existia mais. E, portanto, o sofrimento agora dela, né, porque há um sofrimento muito maior quando o pai sepulta um filho. O natural realmente é o filho vir a sepultar o pai, pela idade, pelos problemas de saúde decorrentes pela idade e tudo mais. Então essa seria a causa natural, não ao contrário, um pai ou uma mãe vinha a sepultar o filho, né? Mas naquele momento, naquele ocorrido, ocorre desta forma. E ela estava, portanto, ali, chorando, lamentando pela sua perda, lamentando pela sua situação, e certamente no decorrer, no cortejo daquele sepultamento, daquele ato fúnebre ali, até a sair da cidade, aí ao cemitério. Por quê? Porque todos os cemitérios, na época, eles sempre eram construídos fora dos muros da cidade. É tanto que as duas multidões, repito, a multidão da vida e a multidão da morte, se encontram na porta da cidade. E sendo desta forma, aquela mulher no decorrer, no andar ali, no caminhar, lamentando pela perda do seu filho ali, ela certamente estava pensando: poxa, essa semana já eu vou ter que pagar isso, essa outra semana eu vou ter que fazer essa outra coisa, o meu filho me ajudava com isso, o meu filho me ajudava com essa outra coisa aqui, e agora eu não tenho mais a quem recorrer, eu não tenho mais a quem pedir, eu não tenho mais a quem solicitar um sustento, alguma coisa a mais, porque aquela única pessoa após o meu marido que me ajudava a ganhar alguns trocados aqui para manter a família, era o meu filho, e ele agora está nesse caixão. Situação lamentável, né? Desamparada do INSS, ali de Naim, né? Talvez foi fazer a perícia lá, não deu certo, né? Não aceitaram pelo tempo, talvez não pagou o tempo correto, e mesmo assim, nem a pensão tinha mais. Então deve ser realmente triste, pois ela estava sobrevivendo, contando com a ajuda apenas daquele adolescente. Então imagina esse cenário, se fosse você, passando por uma situação como esta. Que pensamentos não viriam para que você pedisse, né? Para que ocorresse um milagre naquele momento? Há muitos, né? Muitos. Mas Deus, irmãos, Ele sempre está atento a cada uma de nossas necessidades. E Jesus, Ele se preocupa com cada um do meu e do seu problema que nós temos. Às vezes nós oramos, clamamos, pedimos: Senhor, abre-me uma porta. E às vezes passa-se uma semana, 2, 3, 4, um mês, 2 meses, e aí começa a acender a luz vermelha, a preocupação dos teus afazeres e de nada acontecer. Não se desespere, porque o Senhor está atento à tua necessidade. Muitas das vezes nós queremos que aquilo que falamos com o Senhor ocorra em estalar de dedos. Mas não é assim, não é desta forma que ocorre. O que é que Ele quer que nós façamos? Que nós confiemos nele, que nós sempre depositemos a nossa confiança nele. Você pode ter uma ótima conta bancária, né? Você pode ter ativos
fora do país, você pode até mesmo aplicar, por exemplo, em bolsa de valores, mas a tua confiança nunca pode estar naquela situação. Por quê? Porque pode vir coisas adversas sobre a sua vida ou sobre a sua família, que nenhum daqueles recursos serão suficientes para te dar a solução do problema que porventura você venha a sofrer. Mas no momento que você reconhece que Ele é poderoso, soberano, santo, Ele é suficiente, Ele é poderoso, onisciente, Ele é realmente o teu ajudador, é Ele quem te escolhe, quem te escolheu, é Ele quem te vê e está te vendo hoje, é Ele quem realmente sabe e conhece dos teus passos, do teu caminhar, e Ele, portanto, sendo desta forma, você confiando nele, então a plena certeza que você será abençoado é corretamente certa. Por quê, irmãos? Porque no momento que nós confiamos nele, a nossa confiança está nele, então sabemos que uma hora ou outra, em um minuto ou outro, a bênção do Senhor virá sobre a minha vida e sobre a sua vida. O socorro do Senhor virá sobre mim e sobre você. Ou seja, o amparo dele, ele virá sobre nós. Aquela mulher já não tinha mais nenhuma esperança. Mas aparece quem na porta da cidade? A multidão acompanhando o doador da vida. Aleluia. Imagina só, quando Jesus chega para, desculpem, quando Jesus chega para Bartimeu lá gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele ouviu quem estava passando, não era qualquer um, né? Ele ouviu aquela multidão do mar e perguntou ali, quem é? Por que estão gritando aí? Olha, é o filho de Davi que está passando por aqui. Opa, ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão mandava ele calar a boca, né? E nos teus problemas, há várias multidões que mandam você calar a boca também. Nos problemas adversos que você atravessa, muitas multidões mandam você calar a boca, calar-se, cessar. Mas quando essas multidões mandar você calar a sua boca, mais alto, no teu quarto de oração, você continua dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. E Jesus então manda chamar aquele homem que estava à beira do caminho, ele cego, e pergunta para ele, o que é que você quer que eu te faça? Né? Pastor, Jesus sabe que o camarada é cego, e ele sabe que o doador de vida e de milagres está passando por ali. Irmão, se fosse você ia pedir o quê? Para ver, com certeza. Mas Jesus, ele quer saber, ele quer ouvir você, ele quer nos ouvir. Senhor, eu quero ver, quero enxergar. Há pessoas, irmãos, que parecem piores, né, do que programas televisivos que noticiam tragédias. Sabe aqueles programas que aparecem aí? Tem aí, né, o da cadeirada lá, por exemplo, tem outros aí tudo mais. Ó, matou 10, guardou mais 3 para matar daqui a pouco, né? Olha, e tem daqui a meia hora vão matar mais 5, e matou a facada, matou com tiro assim, assado, matou dessa forma, aquilo outro. Ah, você viu como é que está a situação aí? Olha, o gás como é que aumentou? Ah, o arroz está muito caro. O arroz realmente, irmãos, eu sempre faço compra, né? Eu vou no mercado, eu gosto do mercado. E eu sei, às vezes eu sei, não é que eu sei o preço mais do que a minha esposa, né? Mas dividir esse negócio aí, muito bom. Quer dizer, divide só o preço, né? Porque quem paga a conta sempre sou eu. Ainda bem, né? Graças a Deus. Aí, antes o pacote do arroz de 5 quilos era 18, 19 reais, né?
hoje está 39, tem mercado que está 42, mas você precisa comer, não, tem que comprar, não é? Aí o que acontece? Ele estava ali e perguntou, o que você quer que eu faça? Ele disse, eu quero ver. E certamente as multidões dizem, não, cala a boca, né? E olha que deve ter tido outro, não interessa, isso aí nem escuta, olha, vamos passar aqui direto. Assim também são as multidões, queridos. Pessoas pessimistas, só trazem, sabe, palavras negativas para você, para a tua família. Nas rodas da conversa, você viu como é que está a situação, como é que está isso, está aquilo, outro. Não traz uma perspectiva de uma melhora. Ah, pastor, mas realmente cada ano que se passa está pior. Está, mas tem um porém. Só que em todo o cenário, não estou aqui falando de política, pelo amor de Deus, não é isso, mas em todo o cenário que você realmente pensar, olhar e não colocar Jesus como centro na tua vida, todo o cenário será negativo, será terrível e não vai haver solução para você e nem para qualquer outro. Mas em todo o cenário que você realmente colocar Jesus como sumo Senhor e sacerdote da minha e da tua família, aleluia, haverá vitória, haverá saúde, haverá abastância, aonde? No meu e no teu lar, porque é Ele que supre todas as nossas necessidades. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Aleluia. Então, deixa de ser negativista. Que tudo está ruim, tudo está pior. Deixa eu só abrir aqui um parênteses para você ver como é que Deus age nos mínimos detalhes. Eu trabalho com sistemas, trabalho na área de TI, e quando abri a empresa, então não era só sistema, tudo que tinha de infraestrutura, tudo mais, a gente faz, vamos fazer. O que eu não sabia fazer, eu contratava alguém para fazer. Porque às vezes aparece um serviço na área de TI, então na área de infra, e tem um monte de coisa, você faz, você não sabe tudo, né? E aí o que não tinha, a gente contratava alguém para dar continuidade. E há uma semana atrás me apareceu um problema de um cliente, de uma máquina que nós não atendemos, né? Inclusive essa máquina foi comprada na China, a máquina veio, e para resolver o problema do sistema, porque arrumar a máquina tranquilo, seria um problema, o problema é no sistema que se utilizava da máquina, para a máquina poder funcionar, para o corte sair perfeito, era uma máquina laser, então, ou seja, não podia ter, toda a configuração foi feita com suporte na China e tudo mais, e o cliente não queria, né, chamar o suporte lá, porque se eu cobrasse, por exemplo, o meu chamado lá fosse de R$1.000, por exemplo, o pessoal ia cobrar 5, ia ser 5 vezes mais do que eu estaria cobrando. Falei, bem, então com isso aqui pelo menos fica mais fácil. E aí, tranquilo, eu fui lá, falei, ó, não dá para resolver aqui não, era uma sexta-feira já à tarde, falei, eu vou levar, vou resolver, tentar resolver, senão, segunda-feira a gente chama o suporte, pelo menos tem mais uma solução a mais, um tempo a mais, então tá bom. Tá, resolvi uma parte, quando chegou na parte do sistema, da máquina em si, né, era uma língua, irmãos, muito fácil, né, de poder ler. Não tinha, né? Eu esqueci de completar o meu curso de inglês, quanto mais de mandarim, né? Falei, pronto, chegou aqui, agora travou, parou. Mas só que tem um porém. Tem pessoas que só usam o celular para ver o YouTube e tudo mais, né? Irmãos, mas tem um tradutor que você coloca aqui e traduz em tempo real na tela. Eu falei, peraí, Senhor, há uma solução. Desse jeito. Se vocês terem ideia, eu comecei a trabalhar nesse sistema, na sexta-feira, quando cheguei em casa, primeiro, café sagrado, então fui tomar café para poder abastecer, e depois voltei, eu fui terminar por volta de 2h30, 3 horas da manhã, e ainda peguei mais um meio-dia do sábado, no dia seguinte, foi no momento que chegou, aí eu fui lá e falei, não, peraí, tem um jeito, mas é que tem um jeito que eu peguei, falei, não, tem um jeito, não, eu vi que realmente não ia ter um outro jeito, eu falei, Senhor,
Não é o mesmo ambiente. Até é, mas com uma linguagem diferente aí. Como é que eu vou conseguir ler tudo isso, configurar? A produção está lá pronta, eu preciso voltar, deixar na produção e puf. Já imaginou cortar várias peças de metais, irmãos, e tudo errado? Imagina o prejuízo, imagina quem seria o culpado do prejuízo. Né? Uma máquina que praticamente ela ocorre quase todo o púlpito aqui. Né? Havia um período grande, eram 2 máquinas, eles têm 3, eram 2 funcionando, uma estava parada. Imagina a preocupação toda. Aí eu chego, vem cá, Espírito Santo, vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar só um pouquinho mais. Me explica aí, me orienta aqui, como é que eu devo achar essa solução. Aí eu mexi no celular, falei, peraí, mas tem o translator aqui do Google, né? Então vamos pular a tela aqui, e já vamos saber então o que está escrito ali, só preciso saber o que está escrito. Aí, pum. É isso, aí então, pum. O que mais? Na outra tela aqui, pum. Tá bom, é isso aqui, tá? Opa, agora tem um restante das coisas que tem que fazer aqui. Isso aqui que é comigo mesmo, não tem nenhum problema. Vamos lá, tá? Reinicializei a máquina várias vezes, inicializei, funcionou. Mas o teste tinha que ser feito na máquina. Liguei para o proprietário e falei, olha, seguinte, o cliente, 80, não dei nem, vocês veem, hein? Mas pastor, o senhor não confia? Não, confio. É tanto que eu confio que diz que 80% estava pronto. 80% está pronto. Os 20, nós vamos ver na segunda-feira. Cícero, se você falou que 80% está pronto, então está ótimo. Segunda-feira a gente resolve o problema. Falei, ótimo, graças a Deus. Saí, fui passear com a minha esposa, tudo mais. Fui almoçar fora com ela, com mais sossego, né? Secando o suor daquele dia de trabalho árduo. Cheguei segunda-feira lá, cheguei primeiro do que os funcionários da empresa, né? Isso que é um fornecedor bom de TI, irmãos, né? Sobre alguém pode indicar, não tem nenhum problema. E ali então fomos, instalamos, né? Chamei o operador da máquina, falei, agora testa aí, vamos testar tudo, vamos lá, testa, testou, a máquina fez só isso, pum, travou. Eu falei, Jesus, desse jeito. Falei, Senhor, e aí? Falou assim, só acho que a gente tem que resetar tudo. Eu falei, não, reseta tudo que não está reconhecendo totalmente a máquina. Vai lá, aí desliga. Irmãos, para ligar aquela máquina, desligar é uma maravilha. Desligou tudo, tá? Ligou, no que ligou ela, bum. Vai lá de novo. Tem uma peça aqui, não vou nem cortar, vou só pedir para ela fazer aqui um corte normal aqui. Vai, bum. Bum. Parou. Mas fiz o corte correto. Coloca a chapa. Aí colocou uma chapa de metal em cima. Começou. Pega a programação. Pegou a programação, jogou lá. Começa a fazer o corte. Aí ela começa. 1 minuto e 48. Cortou toda a peça daquela chapa. Eu falei, Cícero, está excelente. Eu falei, ótimo. Aí eu só saí e falei, graças a Deus. Mas a ele, a minha inteligência, não. A ele, muitas das vezes, irmãos, a negativação que você tem de si próprio, você já se culpa como um derrotado, que já não tem mais jeito, que as portas trancaram, se fecharam, e não tem mais condições. Não, confia no Senhor. Aquela mulher estava desesperada, perdeu tudo, não tinha um amparo financeiro para se suster. Ela viu jazindo ali no caixão, ou seja, pouco tempo de descer a cova, ou seja, os últimos momentos daquela pessoa que dizia que estava lhe trazendo recursos. Mas chega à porta da cidade, uma outra multidão, não é a multidão que só fica chorando, realmente se lamentando, mas era a multidão que vinha glorificando aquele que havia operado um grande milagre lá em Cafarnaum. E esta grande multidão, ela está aqui hoje. Nós nos reunimos aqui para glorificar e para adorar aquele que continua operando milagres ainda nos dias de hoje na minha e na tua vida. Aleluia. Qual o seu problema? Qual que é a tua dificuldade? O que você está passando?
Eu quero que você conte para Ele, diga a Ele, o Espírito Santo está aqui pertinho de você, está ao teu lado, e Ele quer te ouvir, a saber o que você está passando, qual que é a tua necessidade nesta noite. Amanhã, pastor, é segunda-feira, eu preciso de uma porta aberta de emprego, então creia em nome de Jesus, portas irão se abrir em nome de Jesus. Se é problema de enfermidade, irmãos, Ele conhece tudo. É como eu disse aqui, eu não conheço nada do corpo, eu conheço que são 5 dedos aqui, mais 5 aqui, eu conheço o que é unha, né? Eu conheço algumas partes do corpo, mas deu uma dor realmente aqui nas costas aqui. O Maurício ali falou que é perto da coluna, eu até brinquei com ele, falei, não, lá no norte lá fala que é a pá, né? Ele já imaginou? Porque lá no Nordeste tem um outro idioma, irmãos, não é um mandarim, né? Mas é o pernambuquês, às vezes é o alagoenês, entendeu? Vocês conhecem esse idioma? É um idioma maravilhoso, né? E cada um dá um nome para um tipo certo da parte do corpo humano, né? Dentro do Brasil, isso aqui está tudo dentro do Brasil, aí vai indo. Aí o que acontece? E realmente uma dor insuportável. Os irmãos que me viram aqui de manhã, estavam ali realmente com uma dor e não conseguia nem respirar direito. Eu disse, misericórdia, Jesus, será que o Senhor já está me chamando já? Não dá nem para esperar eu terminar de eu pregar hoje à noite, pode ser depois o Senhor me chamar, né? Mas não chama agora também não, espera um pouquinho mais, alguns meses aí, uns anos adiante, né? Deixa eu pelo menos chegar à casa dos 80, dos 90, dos 100, dos 110, né? Porque senão a minha esposa vai ficar com muitos ciúmes, né? Ou melhor, com muita saudade. E ela disse que nós temos 2 que tem que ir junto. Imaginou? Senão ela vai querer ir junto comigo também. Agora não, depois. Em nome de Jesus. Vamos ficar bem velhinhos juntos, um lado do outro. Né? Então, sendo assim, queridos, as preocupações, às vezes, da vida, impede de nós recebermos o nosso milagre. Sabe? Às vezes, coisas simples impedem você de receber o seu milagre. Uma das coisas que eu quero ver ainda acontecer, ao nosso olho natural, a gente olha assim e fala, não, acho que não. Mas quem sabe Deus toca aí no coração de um empresário aqui hoje, né? Que está aí nos assistindo depois no YouTube, da gente montar aqui, né? Os irmãos que pegam cesta básica na igreja, não pegam mais não, irmãos. Ô pastor, mas por quê? Não. A gente tem aqui um mercado aqui, né? É como se fosse aqui no estacionamento da igreja. Mas eu quero ver uma coisa maior, porque se a gente fazer aqui estacionamento da igreja, como é que vai ficar? Não tem. Montar aqui um mercado solidário, daqueles irmãos que pegavam cesta básica. Vai querendo um milagre aí, irmão, pelo amor de Deus. Né? Você que pegar a cesta básica, você não vai mais pegar a cesta básica, você vai pegar um carrinho de compra. Igual você fazia antes. Você vai entrar no supermercado, AD Zona Sul, você vai pegar isto, vai pôr no seu carrinho, vai pegar isto, vai pôr no seu carrinho, vai passar pelo caixa que tem da AD Zona Sul, né? E vai estar pagando lá, com o dinheiro da AD Zona Sul. Pastor, o senhor está brincando? Não, irmãos, eu estou crendo no amanhã. Mas pastor, se não vier a existir o amanhã, ele pode não existir para mim, mas possa ser que exista para você. O milagre, ele é real, em nome de Jesus. E aquela mulher, quando viu o doador da vida chegando, veja bem, o passado dela era esse, que ela era viúva. E o presente, qual que é? O presente, irmãos, era desconsolador. E um futuro sem esperança. Seu filho, seu último apoio, tinha, portanto, sido tomado. Passado, viúva. Presente, desconsolador, sem esperança. Já imaginou? Aí você liga lá num programa de televisão, aí diz, olha, o preço do arroz aumentou, a luz aumentou, tudo aumentou, aí você ainda ouve um negócio desse, pronto, olha aí, essa é a esperança. Não, essa não é a esperança. Glória a Deus. Sabe por que essa não é a esperança, queridos? Por quê, pastor? Porque só vive o propósito quem suporta o processo. E sendo assim, chega-se um Salvador no tempo certo. Notável foi esse encontro. Veja sempre, só,
A grande multidão que acompanhava o morto, chorando, se lamentando pela perda, mas uma outra grande multidão glorificando, sabendo que ali estava o doador da vida. Aí Jesus chega lá no capítulo 7, e no versículo 11, versículo 12, de Lucas, que diz assim, a partir do verso 11 mesmo, diz assim, logo depois Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão na cidade o acompanhava. 13. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. É isso que Jesus sente por mim e por você, por cada um de nós. Ele sente uma profunda compaixão por cada um de nós. E ele disse, não chores. Aleluia. Se você tem fé no teu coração nessa noite, o problema que você está vivendo, diga para ele, não há problemas. Diga para você mesmo, não há problema. Pastor, o senhor está ficando doido, estou, um doido santo. Não há problema, porque Jesus está me garantindo a solução do meu problema. Mulher, não chores. Ele sente uma grande compaixão por ela, ou seja, uma compaixão de ver a perda da mulher, do seu filho ali, perdendo o seu filho, ou seja, quase pronto a ser sepultado. Ele diz, não chores. Ele para, portanto, agora aquele cortejo, toca naquele caixão e simplesmente com voz de autoridade, aleluia, voz de quem tem poder, voz de quem manda, voz de quem ordena, voz de quem realmente pode todas as coisas, e manda que ele levante daquele caixão, aleluia. Ele levanta, e não só levanta, mas ele começa a falar com a sua mãe. Oh, queridos, sabe, quando a mãe está chateada, está realmente cheia de tanto ouvir o filho ficar chamando, né, às vezes na fase, né, ou às vezes do porquê, por que isso? Né, mas por que isso? E por que isso? E por que isso? Daqui a pouco tá bom, pelo amor de Deus, para com esse porquê, já está me agoniando. Aquela mulher, eu acho que ela estava pedindo, fala mais, filho, fala mais, eu quero te ouvir, fala mais, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. E não havia, irmãos, em Naim, mulher mais feliz do que aquela viúva? Não, ex-viúva, ex-dependente do INSS, ex-dependente talvez de ajuda de vizinhos, ex-dependente de ajuda de um ou de outro, porque novamente ela viu um refluxo, não, um flash, uma luz, uma solução, a grande voz do meio e do seu mestre dizendo para aquele moço, levanta. O milagre estava sendo feito naquele momento. Levanta, aleluia. Creia no teu milagre nesta noite, creia no seu milagre nessa noite, creia que o teu problema que você veio mostrar, falar para Jesus, ele está sendo analisado, não, ele já foi analisado, ele está só esperando você realmente confessar a ele o que você precisa, para que ele te dê a solução, em nome de Jesus. Amados, Jesus está disposto a operar milagres. Milagres não é uma coisa, não é um conto de carochinhas. Milagres não são coisas que aconteceram na época dos discípulos e simplesmente hoje não acontece mais, não. Milagres, a Bíblia me diz, a minha Bíblia, a sua também, né? Bem que tem algumas Bíblias por aí, irmãos, que se você depois puder, a gente pode até analisar, né? Está até faltando um versículo aí, a gente até pode substituir por uma do aplicativo correta, né? Senão você vai querer que eu te dê uma Bíblia aí, posso te dar uma, né? Mas não várias, tá bom? Mas saiba que a minha e a tua Bíblia diz
que os sinais seguirão os que crerem. E ainda nos diz que no nome dele nós expulsaremos demônios. No nome dele, se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. No nome dele, se porventura formos picados por serpente, não ocorrerá nada. Milagres. Milagre, eu sempre digo que milagre não se explica, milagre se crer. E aquela mulher viu o seu milagre sendo restaurado, porque Jesus estava olhando para ela. Jesus está olhando para você nesta noite. Aleluia. O Espírito Santo está te vendo neste momento. Ele está olhando para você, não simplesmente para o teu semblante, para a tua fisionomia. Ele está olhando para o teu coração neste momento. Jesus está olhando para cada um de nós aqui nesta noite que nos reunirmos como igreja. E Ele sabe do que eu e do que você precisa. Eu já disse, eu tenho até uma lista, inclusive, que eu já falei para Jesus do que eu preciso. E eu sempre apresento aquela lista em oração, né? É oração pelos meus filhos, é a bênção na vida dos meus netos, cada coisa assim maravilhosa. Pastor, tem coisa lá que se você for até ver, diz, não, pastor, isso é impossível. Não, mas é que eu não estou pedindo, né, para outra pessoa, estou pedindo para Jesus, tá certo? Então, vai, creia, fala para Ele, Ele está te vendo. Você veio no lugar certo, onde Ele te vê. Você veio realmente não simplesmente se apresentar para qualquer um, você veio se apresentar para Jesus. Dizer, Senhor, que estou presente na minha adoração. Senhor, estou presente aqui no meu louvor. Jesus, estou presente aqui na minha gratidão a Ti nessa noite. Jesus, põe aí a chamada que o Senhor fez, põe aí presente, porque eu vim para Te adorar. Aleluia. Como é que está teu coração de adorador nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Deus tem coisas extraordinárias. Se você crer, coloque-se de pé, por gentileza. Aleluias. Eu não sei o que você precisa. Não fizemos uma chamada aqui antes, ou alguém ficou ali na porta, né? Mas eu sei que certamente você tem algo que precise que o Senhor faça por você. Glória a Deus. Portanto, só vive o propósito quem suporta o processo. E o que eu quero dizer com isso? Você não pode parar. Você tem que ir até o fim. Ah, pastor, meu casamento está sendo destruído. Não pare. Lute. Ah, pastor, meu filho está perdido, não tem mais solução. Vou até o fim. Pastor, meu filho não tem mais jeito, o senhor não sabe, o senhor não viu. Vá até o fim. No momento que você realmente suportar todo o processo, você está mostrando para o Senhor que você está confiando no solucionador do meu e do teu problema. Você não está olhando para trás, você está olhando para o autor e consumador de nossa fé. Oh, queridos, às vezes o problema nos sufoca, nos estrangula, sabe? A angústia. Às vezes vem um problema que parece ser tão angustiante que você mal respira. Suporta. Suporta. Suporta, porque está chegando o momento triunfal de você receber a tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Suporta. Viva o propósito. E você vai realmente suportar o processo. Suportar o processo é você ver tudo isso. Mas não murmure.
É você ver a situação que está, mas não reclamar. É você ver que o nó está apertando tanto que está te estrangulando, mas você ainda ser agradecido. Dói muito. É praticamente insuportável? É. Pastor, dá vontade de desistir? Dá, irmãos. Dá vontade de pegar a carteira, sabe? A CLT que nós temos. Pegar a carteira celestial talvez. E dizer, Senhor, dá baixa, porque já não estou aguentando mais. Eu acho que aquela viúva já estava chegando naquela situação de dizer, Senhor, eu perdi o meu marido. Eu agora estou perdendo o meu filho. O nó está no pescoço, está insuportável. Mas na hora certa, o encontro com o doador da vida acontece. O doador da vida está aqui nesta noite. O solucionador do meu e do teu problema está aqui nesta noite, queridos. E eu quero, nesta noite, eu quero orar por você em nome de Jesus. Antes eu queria saber, temos alguém aqui nessa noite que não é cristão ainda? Que não aceitou Jesus? Ou que esteja afastado do Evangelho? Jesus te ama. Jesus tem um amor imenso pela tua vida. E eu queria orar por você. Se tem, dê um sinal com a sua mão. Eu queria te conhecer, eu queria orar por você. Tem alguém no Evangelho aqui nessa noite? Parece que não, né? Todos são cristãos, graças a Deus. Mas eu quero que você faça então uma outra coisa. Não quero que você venha à frente, não precisa. Porque tem pessoas que às vezes sentem um pouco de vergonha. Imagina aquela mulher sendo ali parada ali, irmãos, na frente de todo mundo, né? Ela ficou estagnada. E às vezes nós temos vergonha de vir à frente e receber, às vezes uma oração, mas se você crer, eu digo se você crer, tudo é possível ao que crer. E se você crer, você vai fazer uma atitude de fé nesta noite. Você vai estar do lado da pessoa que você está aí, um amigo, um familiar, né? Você vai pôr a mão no seu coração, e a outra mão, se você puder estender, no ombro da pessoa que está do seu lado. Junte aí, quem estiver sozinho aí, por favor, junte com outro irmão, um irmão, vai, junta aí em nome de Jesus, junta esse negócio aí. Hoje é ajuntamento de crente. Hoje é ajuntamento de crente. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma na bateria ali. Isso. Toca ela aí. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar crendo na restauração, na salvação, na cura, no batismo com o Espírito Santo. Nós vamos orar, sabe por quê? Porque a igreja vive de oração, e você vai falar qual o seu problema. Você vai falar para Jesus: pastor, posso falar aqui bem baixinho? Pode. Irmãos, existe um som de captação espiritual tão grande, mas tão grande, que eu falo aqui bem baixinho, e o Espírito Santo escuta com uma coisa tão linda, tão sonora, assim, tão maravilhosa, que, olha, é maravilhoso. E você vai falar do seu problema, e nós vamos orar. Aleluia. Nós vamos orar. Está havendo restaurações aqui já nesta noite, queridos. Há grilhões sendo quebrados aqui nesta noite.
no mundo espiritual há coisas acontecendo. Agora, se você pudesse enxergar de uma forma espiritual, olha, você realmente estaria numa quarta dimensão. Coisas extraordinárias estão acontecendo. Pai, em nome de Jesus, ministramos Tua palavra, Senhor, crendo que ela é verdadeira e fiel. E sendo assim, Senhor, eu quero pedir a Tua graça, a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor, porque nós queremos viver o propósito e queremos suportar o processo. Na verdade, Senhor, nós temos suportado esse processo até o momento, Senhor, e queremos continuar suportando, porque cremos que o Senhor, que é o doador da vida, cremos que o Senhor, que é o doador da vida, o realizador de milagres, o abridor de portas, o curador por excelência, o resolvedor de soluções, de conflitos, o Senhor que soluciona de uma forma tão maravilhosa, tão meiga. Eu quero pedir a Tua bênção neste momento, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Oh Pai, aqui está, Senhor. Oh meu Deus, o Felipe, Senhor, Teu filho, Teu levita. Oh Pai, vem abençoar a cada levita aqui nesta noite. Aqueles que estão aqui, Senhor, na nave da Tua casa, que estão clamando, cada um com um propósito, ó Senhor, por si e por outros, porque estamos orando, intercedendo por nós mesmos, mas também pelo nosso irmão que está ao nosso lado. Famílias aqui estão, Senhor, unidas neste propósito. Ah Deus, meu Deus, Tu és grande e poderoso, e Tu és o realizador de milagres. Realiza, Senhor, da mesma forma, Jesus, que Tu curaste, que Tu operaste o milagre, que Tu resolveste problemas, Senhor, como daquela mulher, restituindo o seu filho, também dá, Pai, a cada um dos Teus filhos aqui nesta noite, a cura, o milagre, a solução. Oh, aleluia! Eu creio, Senhor, que coisas extraordinárias, e por que não dizer milagrosas, estão acontecendo aqui. Oh, aleluia! Eu vejo sembrantes, Senhor, eu vejo corações aqui sendo, Senhor, despejados perante Ti nesta noite. E algo espiritual, extraordinário, está acontecendo aqui agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por estar nos ouvindo. Obrigado, Senhor, por estar dando aquilo que pedimos, que precisamos. E obrigado, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor em nome de